2024, no Jornal CBN Campo Grande. A apresentação, Lígia Sábica, e participação e análise de João Soares e Lilian Linhares. Na CBN. CBN Campo Grande. Oferecimento: Construtora Saraiva de Resende. Conheça o Edifício Gibran, o empreendimento mais que completo. Vem pro Açaí, economia, variedade e boas festas com muita prosperidade. E vem junto, somos a Cressol, uma instituição financeira cooperativa. Conecte-se com o empreendimento mais completo de Campo Grande e viva acima das expectativas. O Edifício Gibran conta com o melhor da tecnologia para proporcionar conforto, segurança e inteligência para o seu lar. Saiba mais sobre o empreendimento na Central de Vendas Saraiva de Resende e agende uma visita no decorado pelo telefone 67 3044 1070. Saraiva de Resende. Quando os sonhos se conectam, vivemos acima das expectativas. Quer comprar barato? Então corre que hoje tem o Dia Imbatível Especial de Natal Açaí. Venha abastecer a sua casa para as festas de fim de ano e economizar muito. E você que é empreendedor, comerciante, também pode agilizar as suas compras pelo nosso Televendas. Consulte o telefone da loja mais próxima em açaí.com.br. É hoje, dia 14 de dezembro, Dia Imbatível Açaí. Aproveite! Vem pro Açaí, economia, variedade e boas festas com muita prosperidade. Sabe aquele sonho que parecia impossível? Com o consórcio dos sonhos Cressol, você pode realizá-lo. São condições imperdíveis para você conquistar sua casa, carro, moto e até mesmo fazer uma viagem inesquecível. É simples, invista nos seus sonhos com os consórcios da Cressol. CBN Campo Grande. CBN Campo Grande e Rio Negro Investimentos apresentam Análises e Perspectivas 2023-2024. Apresentação: Lígia Sábica. Muito bom dia para você que está aí ligado na CBN Campo Grande. Chegamos ao quarto e último episódio da série Análise e Perspectivas 2023-2024, numa parceria com a Rio Negro Investimentos. Ao meu lado estão aqui os especialistas em mercado financeiro, João Soares e Lilian Linhares. Bom dia, bem-vindos novamente. Bom dia, obrigado, sempre um prazer estar aqui. Bom dia, Lígia. E hoje nosso convidado é o estrategista-chefe da XP Investimentos, uma das maiores corretoras independentes do país, Fernando Ferreira, que conversa conosco por videochamada. Fernando, recentemente, aí foi nomeado uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina pelo Bloomberg Linha, uma multiplataforma aí de notícias de negócios e finanças que está presente em 18 países. Bom dia, Fernando. Parabéns aí por esse reconhecimento e obrigada pela participação aqui, por atender a CBN Campo Grande. Bom dia, Lígia. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer, uma honra aqui estar falando com vocês hoje. Obrigado. Bem, antes de qualquer análise aqui, da gente falar um pouco sobre tendências, eu acho importante, Fernando, a gente ressaltar uma frase sua que eu vi lá na sua rede social, sobre educação financeira dos brasileiros. Você diz que essa é uma trajetória que está bem no início, né? Então eu te pergunto, o que precisa mudar aí para a gente avançar nesse sentido? Olha, é uma excelente pergunta, porque de fato, quando a gente analisa uma grade curricular, né, das escolas ou até das universidades, a gente vê pouco se fala, ou pouco é ensinado sobre educação financeira, né, para os alunos, seja do ensino básico, médio, fundamental ou
nas universidades. A gente acaba aprendendo isso em cursos específicos, né, de economia ou de administração, ou quem quer se interessar mais na área. Mas eu acredito que a educação financeira, saber os princípios de como você guarda dinheiro, aonde você investe aquele dinheiro que sobra no fim do mês e como você constrói uma poupança a longo prazo, entender o efeito dos juros, né, sobre essa poupança que vai fazer com que esse dinheiro cresça ao longo do tempo, enfim, tudo isso é muito relevante para a vida das pessoas. Então, Uhum. eu vejo uma importância enorme das pessoas, mesmo quem ainda não investe, mas que quer entender mais sobre o assunto, de estudar, de entender, de ler sobre o tema, porque de fato ele tem a aplicação para todas as pessoas, independente de carreira, independente do que essa pessoa faz. É muito importante que a gente entenda os princípios básicos, né, de educação financeira para conseguir aplicar na nossa vida, Impacta na vida de todos, né? É a saúde financeira de sem dúvida. todos, né? Bom, João, então, nesse momento, eu gostaria que você e a Lilian seguisse agora com esse olhar técnico, né? Sobre o nosso mercado financeiro. Legal, vamos lá. Eu acho que é super importante a gente falar sobre educação financeira mesmo, sabe, Lígia? O Fernando traz um ponto super relevante. E a Rio Negro nasceu um pouco com esse propósito, né? A gente já comentou aqui de outras vezes o papel que a gente desempenha aqui, né? Um protagonismo que a gente quer ter aqui na região Centro-Oeste, aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul, de trazer conhecimento, de trazer conteúdo de qualidade para ajudar as pessoas a estarem mais empoderadas para tomar decisão. Isso está no nosso DNA, né? Então a gente fica, de novo, muito feliz em fazer essa série, né? Terminar com esse último episódio falando sobre perspectivas do ano, para que o empresariado local, os investidores locais estejam bastante preparados para tomar suas decisões para o ano de 2024. Né? Então eu acho que é super importante a gente fazer essa conexão, essa ponte, e está alinhado com a XP, está alinhado com o Fernando, um analista de grande destaque dentro da XP, dentro do mercado financeiro como um todo. Uhum. Né? Então estamos super felizes com a sua presença aqui, Fernando. Obrigado mais uma vez. Fernando, para começar, eu acho que, né, essa série foi uma série que a gente fez pensando em fazer uma retrospectiva do ano passado, né, com um olhar global, com um olhar Brasil. A gente fez um episódio também pensando no nosso ambiente regional aqui, e agora a gente quer falar um pouco de perspectivas. Mas para fazer isso, acho que é importante a gente fazer algumas lembranças do ano de 2023, né? Olhando num contexto mais macroeconômico, né, a gente viu o Brasil iniciar o ciclo de corte de juros um pouco adiantado com relação às outras economias, né? A gente viu os Estados Unidos chegar num nível muito próximo ou já final da taxa de juros que eles querem carregar por lá, pelo menos num curto prazo. E eu acho que esses temas, né, são temas que a gente falou muito no começo do ano passado. Alguns desses temas acabaram se concretizando, se realizando, mas eu queria que você trouxesse para a gente também, Fernando, né, como que a gente começou o ano passado aí, o que de fato aconteceu, se concretizou, para a gente fazer a conexão aí de como começar 2024, né, quais seriam as perspectivas, né, dos principais temas aí para o próximo ano. Tá legal, vamos lá. Então, olhando para virada de 2022 para 2023, quando a gente pensa no mundo, a grande preocupação que o mundo enfrentaria aqui em 2023 é a preocupação em relação à inflação, né? Ou seja, a inflação que o mundo desenvolvido não via há 40 anos, ela voltou, né, após a pandemia, e voltou com força. Por que ela voltou? Porque durante a pandemia, os governos do mundo todo, eles deram incentivos e estímulos, né, à economia que não eram vistos há muito tempo. Eu diria que desde a Segunda Guerra Mundial que o mundo não via estímulos tão grandes como foram dados, tanto estímulos fiscais, né, ou seja, os governos gastando menos, em muitos casos até dando cheques, né, dinheiro para as pessoas, né, poder
passar por esse período mais difícil da pandemia, como também os bancos centrais, né, cortando as taxas de juros do mundo todo, comprando títulos, enfim, injetando liquidez, né, nos mercados. E a gente viu que foram injetados na economia global, durante o ano de 2020 e 2021, mais de 25 trilhões de dólares. Então, assim, um dinheiro enorme, né, que foi injetado na economia global. E como consequência dessa injeção de capital muito grande, a inflação voltou. Com a inflação voltando, os bancos centrais e os governos tiveram que botar um freio de arrumação na economia, o que significa que eles tiveram que começar a retirar esses estímulos que foram dados e também voltar a subir as taxas de juros para que, né, essa inflação fosse controlada. Aqui no Brasil a gente conhece bem esse tema, né, dado que aqui a gente convive com uma taxa de inflação de juros bastante elevada há muito tempo, mas o mundo desenvolvido não via esse cenário há muitas décadas, né? Por lá não existia inflação e os juros eram muito baixos. Como a inflação voltou, os bancos centrais tiveram que subir a taxa de juros. E esse foi o grande tema de 2023. A gente viu os bancos centrais da Europa e dos Estados Unidos subindo juros para entre 4% a 5%, que para a gente no Brasil, de novo, parece muito pouco, né? A gente que convive aí com juros de 14%, 15% ao ano, mas vale lembrar que os juros por lá estavam em zero. Então, subir de 0 para 5%, de fato, foi uma alta expressiva que a gente viu nessas taxas de juros. E o que a gente olhava para esse ano de 2023, há um ano atrás, era uma possível desaceleração da economia. Afinal, você subiu bastante as taxas de juros e quando o custo do dinheiro fica mais caro, em geral isso leva a uma desaceleração da economia. É isso que a gente esperava para esse ano de 2023. Diria que isso funcionou em partes, ou seja, na Europa, de fato, a gente está vendo uma desaceleração da economia, mas nos Estados Unidos ainda não. A economia americana mostrou uma grande resiliência esse ano, mostrou que mesmo com uma taxa de juros bem mais alta do que o dos últimos anos, a economia continua pujante, continua crescendo a taxas robustas, e essa é a grande dúvida que a gente tem para o ano que vem, se os Estados Unidos continua com essa taxa de crescimento alta ou não. A gente entra aí no próximo bloco sobre o ano que vem, mas vamos falar ainda um pouquinho de 2023. Tem uma outra economia muito relevante que a gente não mencionou, que é a China. Então, a China, há um ano atrás, estava saindo da política de zero Covid, ou seja, eles estavam praticamente abolindo as políticas de zero Covid, que foram muito duras por lá. A China ficou fechada por praticamente 3 anos seguidos. E a expectativa era de que, olha, agora que o governo está revendo essas políticas da época da pandemia e deve afrouxá-las, a gente vê um crescimento bem mais robusto para a China em 2023, e isso vai ajudar com que os preços de commodities se mantenham elevados, o que beneficia o Brasil de forma indireta. Então, eu diria que essa previsão se provou correta, porque de fato foi isso que aconteceu. Agora, o crescimento chinês deixou um pouquinho a desejar, sim, foi menor do que os economistas esperavam, mas de fato essa recuperação ela aconteceu. E aí a última previsão que a gente tinha para 2023, só para terminar, era em relação ao Brasil, que a gente dizia, olha, o Brasil está bem posicionado no cenário global e a gente acredita que o Brasil continua indo bem ao longo de 2023, e isso realmente a gente continua observando, né? A economia brasileira crescendo, mesmo com uma taxa de juros elevada, e aí a gente, né, trouxe essa visão otimista com o Brasil, que a gente mantém para 24 também, mas enfim, a gente pode falar na sequência. Fernando, trazendo um pouco para o nosso público aqui da rádio, resumindo isso que você falou, quem foi que se beneficiou mais disso tudo, desse cenário que você colocou aí, entre o que deu certo e o que não deu certo nas projeções deste ano de 2023? Olha, eu diria que o Brasil saiu muito bem. Então, já pelo 4º ano consecutivo,
a gente tem visto que os economistas têm errado as projeções de crescimento do PIB para baixo, né? Ou seja, quando a gente olha o começo desse ano, os economistas esperavam um crescimento de 1,5% para o Brasil, e o Brasil vai crescer 3% esse ano. Muito puxado pelo agro, né, por mais uma safra muito forte que tivemos em 2023, mas isso não é só esse ano que a gente viu esse efeito. Desde 2020 que a gente vê a economia brasileira surpreendendo positivamente e crescendo mais do que se esperava. Então, a gente vê de fato que existem talvez outras razões por trás dessa economia muito mais pujante do que aparenta ser, né, aqui no Brasil. Então, de fato, o Brasil, eu diria que foi um grande destaque esse ano. Tanto é que a nossa bolsa, os nossos ativos brasileiros acabaram tendo uma performance. Lília? Inclusive, Ferreira, só para a gente, né, falar, você tocou, acho que, numa palavra importante, e foi uma palavra que a gente falou aqui ao longo de todos esses programas, né, que foi a resiliência, né? A palavra que a gente usou aí mês após mês, principalmente para se referir à economia norte-americana, né? Ela veio surpreendendo positivamente em termos de atividade, né, a resiliência, né, da atividade por lá, e os mercados, né, reagindo a isso, né, a gente viu aí ao longo dos anos com muita volatilidade, né, dado que a gente tinha uma expectativa de arrefecimento da economia por lá, né, e a gente viu aí essas expectativas, né, sendo frustradas, né, ao longo do ano, e isso trazendo sempre muita volatilidade, inclusive na renda fixa, né? A gente teve aí níveis de volatilidade pelo menos 50% maior, né, do que a média histórica dos últimos 20 anos. Né? E falado isso, né, como você falou, a gente chega aqui, né, nesse caldeirão global, entre notícias, né, Brasil, Estados Unidos, China, Europa, cada economia aí num ritmo diferente, né? Como você mesmo mencionou, a Europa já desacelerando, a China surpreendendo negativamente do ponto de vista de crescimento, os Estados Unidos surpreendendo positivamente, apesar disso, né, não ser aí tão saudável para a inflação, mas parece que as coisas ali parecem que estão entrando no momento sob controle, né? E o Brasil aqui nesse período já iniciado todo esse corte de juros, esse processo de corte de juros, né? O que eu queria entender agora, qual que é o principal tema, né, para 2024, né, olhando para frente, né? Eu acho que tem algumas dicas, algumas sugestões aí, né, alguns temas centrais que eu acho que a gente talvez continue em pauta, mas o que você acha que a gente vai continuar discutindo ou que possa discutir em 2024? Olha, enquanto 2023 o grande tema continuou sendo inflação e como que o mundo iria combater essa inflação elevada, em 2024 o foco se torna crescimento. Então o foco deve mudar, porque de fato a batalha contra a inflação, eu diria que por enquanto tem se mostrado vencedora do ponto de vista dos bancos centrais. Os dados de inflação no mundo têm vindo bem melhores do que esperado nesses últimos meses, e a gente tem visto essa desinflação, né, ou seja, a desaceleração da inflação, né? Então, a inflação começou rodando lá nos Estados Unidos, por exemplo, em 8% a 10%, já está muito mais próximo de 3%, 4% no momento. Então, de fato, uma desaceleração grande dos dados de inflação. Agora, vale perguntar por que essa inflação está desacelerando. E é exatamente isso que o mercado vai focar no ano que vem. Será que a inflação não está desacelerando porque a economia também está arrefecendo? E aí vem o risco de uma recessão econômica, vem o risco de uma desaceleração mais forte nas economias desenvolvidas, principalmente Europa e Estados Unidos, esse risco de uma possível recessão no ano que vem, caso essa desaceleração econômica seja mais forte do que o esperado. Então, de fato,
pensando em mundo, pensando em economia global, esse deve ser o grande foco do ano que vem, é a questão do crescimento econômico, dado que, como eu falei, os dados de inflação já têm melhorado bastante aí ao longo dos últimos meses. Ô, Fernando, então, entrando nesse tema, né, o ano passado já se falava bastante sobre desaceleração econômica americana, mas a resiliência não deixou isso acontecer na magnitude que a gente esperava, né? Esse ano, a gente transfere para 2024 essa expectativa de desaceleração, mas eu queria que você pontuasse um pouco mais, né, o que são os principais pontos, né, os principais drivers dessa desaceleração, né? Quais são os motivos que trouxeram essa resiliência lá nos Estados Unidos e como a gente entra esse ano com esses motivos, né, do ano passado, né? Seja impulso fiscal, seja renda e disponibilidade, poupança das famílias, né? Como que a gente entra esse ano lá que justifique a gente transferir essa expectativa de desaceleração para o próximo ano? Tá ótimo. Então, acho que vale a ressalva aqui para os ouvintes que o mundo ainda enfrenta alguns desarranjos da época da pandemia. Ou seja, a gente tem uma economia global bastante difusa, bastante diferente. Então você vê setores desacelerando bastante, outros setores ainda muito fortes, muito resilientes da economia. Tivemos aquele problema de logística, não sei se vocês se lembram, há 2 anos atrás, muito grande nos portos do mundo todo. Enfim, então a gente ainda tem uma economia global que não está 100% normalizada. Por isso que tem ficado tão difícil para os economistas fazerem as projeções econômicas, porque de fato a gente vê esses desarranjos ainda na economia global. Dito tudo isso, por que a gente ainda acredita numa desaceleração mais forte da economia americana para 2024? Que é verdade, como você mencionou, não aconteceu em 2023, porque o efeito da alta de juros ainda deve ser sentido na economia americana, ou seja, os juros por lá saíram de 0% para 5%, os juros de uma hipoteca imobiliária, né, se você vai tomar uma hipoteca de 30 anos nos Estados Unidos, saiu de 2,5% a 3% ao ano para 8%, então de fato hoje está muito mais caro conseguir uma hipoteca a um valor razoável, então o preço das casas já começou a sofrer nos Estados Unidos, e a gente vê sinais, sim, de desaceleração da economia americana. Agora, respondendo a sua pergunta, João, por que ela não aconteceu em 2023? E tem alguns motivos por trás disso. O primeiro deles é que o consumidor americano, que é mais de 60% da economia, representa mais de 60% da economia por lá, ele ainda tinha poupança que ele guardou durante a época da pandemia, ou seja, todos aqueles estímulos que os governos deram, que o governo americano deu cheque para as pessoas, né? Elas conseguiram salvar, ter uma poupança extra, e essa poupança está se exaurindo. A gente vê sinais de que os consumidores já gastaram boa parte dessa poupança extra que fizeram durante a pandemia. Então esse foi um dos motivos. O outro motivo foi que tanto famílias quanto empresas usaram aqueles 10, 15 anos de juros muito baixos, praticamente zero, para tomar dívidas a custos muito baixos. Então, quando os juros subiram, muita empresa não sofreu com essa alta de juros, porque eles já estavam com suas dívidas a um custo muito baixo. Por isso que está tomando mais tempo para a economia reagir a uma alta de juros tão forte que foi feita por lá. Então, na nossa visão é exatamente essa. Olha, não é porque a desaceleração não aconteceu em 2023 que ela não possa ocorrer olhando para 2024. Então, a gente acredita que tem sim essa chance. Agora, você me perguntar, a gente acredita numa recessão como 2008 ou algo muito profundo na economia americana? E a resposta é que não. A gente não vê sinais de fragilidade tão grande na economia americana para trazer uma grande crise, algo desse tipo. Acho que se tiver uma desaceleração, vai ser uma desaceleração branda,
dado que a gente vê sinais ainda de bastante resiliência na economia, como a gente falou, né? O mercado de trabalho continua sólido, os consumidores também numa posição bastante confortável, então a gente não acredita. Os bancos americanos também numa posição muito mais sólida do que estavam em 2007, 2008. Então, de fato, a gente vê sinais sim de solidez. Então, a gente acredita numa economia fraca, porém nada muito preocupante. Tá? Fernando, eu vou te pedir uma pausa nesse instante, porque a gente precisa ir para o intervalo. Vai ser rápido. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com mais um bloco aí da nossa série Análise e Perspectivas 2023-2024. E já fica uma pautinha no ar aqui. Vamos falar de Risco Brasil no próximo bloco, pode ser? Continue ligado, então, na CBN Campo Grande. A gente volta já já. CBN Campo Grande e Rio Negro Investimentos apresentam Análises e Perspectivas 2023-2024. Que só você pode colorir. Dezembro Vermelho foi criado como forma de conscientizar sobre a luta contra o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. No Sabin, com a campanha Cores da Prevenção, é possível realizar exames e análises clínicas com condições especiais. Venha fazer parte dessa jornada de cuidado, colorindo a tela da sua vida com as cores da saúde. Acesse sabin.com.br e conheça o pacote de exames preventivos. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Descubra a delícia irresistível dos chocotones Chanton. Sabor único, recheios saborosos. Celebre cada pedaço nesta temporada com chocotones que encantam. Chanton, o prazer de saborear o Natal. CBN Campo Grande e Rio Negro Investimentos apresentam Análises e Perspectivas 2023-2024. Apresentação Lígia Sábica. Estamos de volta com o último episódio da série Análise e Perspectivas 2023-2024. Hoje a conversa é entre especialistas e mercado financeiro. João Soares e Lilian Linhares, da Rio Negro Investimentos, estão aqui comigo no estúdio. Por videochamada está o estrategista-chefe da XP Investimentos, Fernando Ferreira. Você estava falando, Fernando, no bloco anterior, em relação a essa análise aí do cenário mundial a partir principalmente dos Estados Unidos, né? E eu passo a bola para a Lilian agora, porque ela já tem uma pergunta aí relacionada ao nosso mercado aqui, né, Lilian? Na verdade, né, a gente estava falando sobre as perspectivas, né, Fernando? E falar sobre o futuro é sempre difícil, mas quando a gente fala de investimentos, né, não tem como não falar de futuro, né, dado que os mercados, né, precificam os cenários, né, futuros com antecedência, né? Então, a nossa vida aqui ligada a investimentos, né, é no dia a dia tentar ir sempre olhando, tentando. A gente não tem bola de cristal, né? Se tivesse, seria muito bom. Não teria graça. Mas, traduzindo aqui, né, a gente sabe que a gente tem todas essas perspectivas econômicas, né? A chance de uma desaceleração lá fora e os impactos, né, que isso pode trazer, seja para o Brasil, né? Seja para outros países, mas também para os investimentos, principalmente, né? Então, como que a gente traduz, né, essas perspectivas econômicas para as perspectivas dos investimentos, seja aqui ou seja lá fora? Né? A gente podia entrar um pouco agora, né, num assunto mais específico. Tá ótimo. É uma excelente pergunta, porque o que os ouvintes têm que entender é o seguinte, que quanto maiores as incertezas no cenário macroeconômico, maiores também são as oportunidades de investimento que isso traz. Porque volatilidade no fim do dia você gera oportunidade para o investidor. Então, quando a gente tem um cenário super tranquilo, que as economias crescem bastante, com juros baixos, inflação baixa, em geral você tem
oportunidades de retorno até menores nos mercados, porque, né, os mercados acabam precificando esse cenário muito positivo. Por outro lado, quando a gente tem um cenário incerto, como a gente falou até aqui, isso gera várias oportunidades para os investidores. E aqui eu ressalto, por exemplo, a renda fixa global. Então, é uma classe de ativos que a gente não olhava porque lá fora não existia juros, então não fazia sentido investir num título de renda fixa lá fora, mas hoje não. Hoje a gente tem os títulos do governo americano, por exemplo, pagando 5% de juros em dólares. Então você está falando de uma rentabilidade de dólar mais 5% ao ano, que é bastante coisa, né? O maior nível de taxa de juros desde 2007. Então você consegue, né, ter um ativo que é o ativo de menor risco do mundo, né, que é o ativo do título soberano com uma taxa de juros bastante elevada para padrões históricos. Então, esse é, por exemplo, uma das oportunidades que a gente vê no cenário atual. A outra oportunidade, quando se trata de Brasil, é que a gente continua vendo o Brasil como muito bem posicionado no cenário global. A gente vê que faltam opções de investimento para os investidores globais, principalmente dentro dos mercados emergentes, porque os investidores estão reduzindo a exposição à China, não podem mais investir na Rússia desde a guerra por lá, o Oriente Médio também, com essas questões de uma nova guerra surgindo por lá. Enfim, o Brasil tem baixo risco geopolítico, os ativos brasileiros se encontram baratos nesse momento. Então, de fato, a gente vê um fluxo de investidores estrangeiros muito forte vindo para o Brasil, que aconteceu em 2022, aconteceu de novo em 2023, e a gente espera que em 2024 esse fluxo de investidores estrangeiros vai continuar, porque de fato a gente vê que o Brasil ele se encontra numa posição muito boa em relação a outros grandes mercados emergentes. O Fernando, entrando então um pouco nesse tema de alocação, né, você comentou, né, a renda fixa internacional, né, um momento super apropriado para se expor a esse mercado, né? Mas aqui no Brasil, né, nesse contexto todo que você dividiu com a gente, o que você acredita que faz sentido dentro da construção das carteiras de investimento, pensando agora na parcela Brasil das carteiras, tá? A gente está num momento de corte de taxa de juros, a gente passou por um momento de alta bastante expressiva recente de bolsa, a curva de juros com uma volatilidade bastante acentuada, né, a curva de juro real, né, ou seja, o que os títulos do governo e títulos privados pagam acima da inflação, também mostrando certa volatilidade. Então eu queria ver se você podia discutir um pouco mais as classes de ativos aqui no Brasil e o que vocês enxergam que faz sentido ficar no radar para a gente começar o ano pensando nessas alocações. Perfeito, João. Acho que a mensagem principal que eu queria que os ouvintes lembrassem é que o CDI, né, um investimento pós-fixado, quando você compra ali um CDB de um banco com liquidez diária, pós-fixado, que até agora teve taxas de juros muito elevadas, o CDI foi uma excelente classe de ativo até agora. Ou seja, os títulos pós-fixados, né, atrelados à taxa Selic, até agora tiveram um retorno muito bom, com uma volatilidade praticamente nula, né? Você sabe ali o retorno que você vai ter, e os juros do Brasil estavam muito elevados. Só que olhando para frente, esse cenário não é mais verdade. Por quê? Porque a gente está, como você mencionou, passando por um processo de corte nessa taxa Selic. O Banco Central tem feito cortes sucessivos na taxa Selic. Essa semana, na quarta-feira, a gente tem uma decisão do Copom, do Comitê de Política Monetária, onde a gente espera que o Banco Central corte em mais 0,5 ponto percentual a taxa Selic. E a gente acredita que a taxa Selic no ano que vem, em 2024, chegue em 10%. E muitos economistas acreditam que pode ser até abaixo disso, que a taxa Selic pode até voltar para um dígito, né, entre 8% a 9%. Então, isso traz para o investidor uma necessidade de voltar a diversificar e ter uma carteira mais diversificada, que não seja só atrelado à taxa Selic, ao CDI,
né, esses títulos pós-fixados. Então, mesmo dentro da renda fixa, a gente hoje prefere os títulos atrelados à inflação, né, os títulos IPCA+, e também voltamos a aumentar um pouco a alocação em títulos pré-fixados, aqueles títulos que você já sabe de antemão qual é os juros que você vai receber, porque a gente está num ciclo de corte de juros. Então, o pré-fixado volta a fazer sentido nesse cenário de queda de juros. Então, mesmo dentro da renda fixa, existem hoje grandes oportunidades, no crédito corporativo também. A gente vê níveis de juros, né, bem elevados e bem interessantes para o investidor no crédito corporativo, desde que você faça um filtro muito bom da qualidade desse crédito, qualidade da empresa pagadora daquele título, daquela debênture, daquele CRI ou CRA, que seja, enfim, fazendo uma boa análise do crédito, é uma classe de ativo que a gente gosta. E aí, fora da renda fixa, a gente vê oportunidades ainda muito boas nos fundos imobiliários, nos fundos agrícolas, fundos de infraestrutura, enfim, que tem uma isenção de imposto para o investidor, que faz bastante sentido para o investidor pessoa física investir nesses fundos listados, e também na Bolsa. Apesar da Bolsa ter tido essa alta expressiva durante o mês de novembro, a gente continua vendo a Bolsa brasileira como bastante barata no patamar atual. A Bolsa continua negociando com um desconto bem grande em relação à média histórica e a gente vê oportunidades aí da Bolsa passar dos 140 mil pontos para o índice Ibovespa ao longo do ano que vem. A nossa projeção é de 142 mil pontos, podendo ser mais do que isso, dependendo aí da dinâmica da taxa de juros. Então, de fato, a mensagem principal é voltar a diversificar, porque o CDI, né, o pós-fixado, que foi muito bom até agora, não necessariamente vai continuar sendo quando a gente olha para o ano que vem. E falando em diversificação, Fernando, quando a gente fala, a gente sabe, né, que a diversificação ela é uma poderosa ferramenta aí, né? Não só para maximizar os retornos, mas para reduzir o risco, né? Aquela, a gente sempre fala a velha história, né? De não colocar todos os ovos numa mesma cesta. E a gente sabe que poucas vezes o investidor faz isso, né? Muitas vezes ele tende a se concentrar. Então, agora é o momento, a taxa de juros está subindo, ele aloca em CDB, a taxa de juros está caindo, ele migra grande parte da posição, às vezes, para a Bolsa, né, tentando que a gente acertar, né, fazer aquele market timing, né, que muitas vezes a gente, quando olha a alocação como um todo, né, e carteiras equilibradas e carteiras de longo prazo, muitas vezes a gente não recomenda, né, que ele se movimente tanto. Lógico que uma movimentação ou outra, assim como você falou, né, no momento que talvez o CDB pós-fixado deixa de ser tão atrativo, ele passe a parcela que ele tem na carteira de renda fixa dele, talvez para títulos atrelados à inflação, isso seja, né, válido, essas alterações, mas no longo prazo é importante, né, ter uma carteira equilibrada, né, ter exposição, né, a diferentes classes de ativos, como você falou. E para isso, como você também citou, é muito importante ter uma tomada de decisão fundamentada, né? Aquilo que você falou, o crédito privado, né? O crédito corporativo não é basicamente eu vou escolher o crédito corporativo que tem a melhor taxa, né? Eu preciso de profissionais por trás para fazer essa seleção. Então, eu queria entender um pouquinho como a XP, né, faz não apenas a seleção dos ativos, mas as recomendações, né? As recomendações da área de vocês, da carteira, para explicar um pouco para o ouvinte, né, a profundidade do trabalho que tem por trás, né, de todo esse trabalho de recomendação. Você pode contar um pouquinho para a gente? Claro. Então, hoje, na área de pesquisa de mercado aqui na XP, a gente tem mais de 70 profissionais, 70 analistas, que são divididos aí entre analistas de bolsa, que cobrem todos os setores da bolsa, a gente cobre mais de 150 empresas na bolsa, analistas, os economistas do time de macroeconomia e também de renda fixa,
analistas de fundos imobiliários, fundos listados e a turma de alocação que faz as carteiras recomendadas da XP. Enfim, então é uma equipe bem robusta, de fato, que a gente tem fazendo essa análise diária e soltando relatórios de análise desses diferentes temas, né? Seja da renda fixa, da bolsa, fundos imobiliários, fundos listados, alocação, enfim. Então o nosso papel aqui é trazer esse conteúdo para vocês, investidores, já mastigado das melhores oportunidades e o que a gente acredita ser a melhor alocação. Dito isso, acho que o mais importante que quem está escutando a gente tem que lembrar, quando se trata de alocação de ativos, é sempre ter uma carteira de investimentos que uma volatilidade de mercado que acaba te assustando. É importante respeitar a sua alocação sugerida do seu perfil de risco e também respeitar o prazo desses investimentos, ou seja, por quanto tempo que você vai querer investir, se é um investimento de longo prazo ou se você vai precisar desses recursos daqui a 6 meses ou daqui a 12 meses, porque isso também vai afetar a classe de ativos que você vai poder investir. Vamos supor que você seja um investidor que tope tomar mais risco, tope ter volatilidade na carteira, tem um perfil de risco mais agressivo, porém você vai precisar dos recursos daqui a 6 meses. A gente não recomenda, por exemplo, que você invista em renda variável, né, em bolsa de valores nesse cenário, porque daqui a 6 meses a bolsa pode ter sofrido alguma volatilidade, pode ter caído, e aí você vai ter que sacar o seu dinheiro no pior momento possível por conta desse prazo do seu horizonte do seu investimento. Então, 2 regrinhas básicas que a gente precisa respeitar, respeitando essas 2 regras, né, o perfil de risco, ter uma carteira bem diversificada com bons ativos e também sabendo quanto tempo você vai precisar daqueles recursos, você consegue, junto com o seu assessor, montar uma carteira vencedora no longo prazo. E aí você pode dormir tranquilo que, tendo uma boa diversificação na carteira, tendo bons ativos, ativos de qualidade, você consegue adequado, um bom retorno no longo prazo, como, né, navegar esses mares incertos, ter uma volatilidade menor aí na sua carteira, porque você está bem protegido ali com uma carteira bem construída e que respeite de novo o seu padrão, o seu perfil de risco. O Fernando, a gente falou um pouco sobre, né, as classes de ativos, o que pode se beneficiar desse contexto atual, mas mesmo dentro da renda fixa ou até dentro da bolsa, eu queria escutar um pouco, né, o que você acha que são setores para a gente ficar um pouco mais de olho, né, e quais talvez evitar, né, dentro desse contexto de corte de juros, né, de talvez um fluxo maior de capital vindo de outros países emergentes para o Brasil, dado o contexto geopolítico global. O que você acha que são setores, tanto para a classe de ativos de crédito, quanto para a Bolsa, que podem se destacar aí ao longo do próximo ano? Legal. Bom, em geral, quando a gente olha no histórico, cenários de queda de juros tendem a beneficiar mais os setores domésticos. Então, as empresas né, do setor de transportes, varejo, enfim, saúde, educação, imobiliário, são todos setores que são mais sensíveis à taxa de juros e que tendem a se beneficiar mais de um cenário de corte na taxa Selic. Então, quando a gente olha para a Bolsa, por exemplo, muita empresa de menor capitalização, as chamadas small caps, né, as ações menores aí dentro da Bolsa, acabam caindo dentro desses setores domésticos que eu falei. Porque as grandes empresas de commodities, né, como é o caso da Vale, da Petrobras, os grandes frigoríficos, enfim, essas empresas são mais dolarizadas e são menos sensíveis à taxa de juros doméstica no fim do dia. Então, esse é um setor que o investidor esses setores domésticos são setores que o investidor tende a buscar mais em períodos de queda da taxa Selic. Mas, dito isso, a gente não acha que é só nesse setor doméstico que você encontra oportunidades, porque a gente olha para os grandes setores do Brasil, que são os setores de commodities, setor de bancos e o setor elétrico, e também vê muita oportunidade porque os ativos estão bastante descontados.
Então, a gente não acredita que é ou setor doméstico ou commodities e bancos. A gente vê oportunidade em vários setores. O ponto comum que a gente faz de análise entre todos os setores é fazer um grande filtro de qualidade. Ou seja, a gente olha muito quão endividadas estão essas empresas, porque empresas que estão muito endividadas, elas mesmo com a queda da taxa de juros, elas podem ter dificuldade, né, no cenário de 2023 e 2024, porque apesar da taxa Selic estar em queda, a gente ainda está falando numa taxa Selic terminal próxima de 10%, que ainda é uma taxa elevada, não é uma taxa baixa, né? Vamos lembrar que em 2020 a gente chegou a 2% da taxa Selic e a gente não acredita que vamos voltar para nenhum patamar próximo daquilo. Então, de fato, a gente faz esse filtro para ter empresas de qualidade, independente do setor, e ter empresas que tenham seus balanços robustos com pouco endividamento, porque, de fato, ainda é um cenário de bastante volatilidade, bastante incerteza, tanto no Brasil quanto no mundo. O Fernando, se eu estou entendendo, então, a palavra ainda para o ano que vem é cautela, né? Ainda é preciso ter cautela. E aí eu quero lhe fazer uma pergunta em relação a... Nós teremos ano que vem eleições municipais em todo o país. Até que ponto o mercado financeiro já começa aí a se preparar para uma reação? Existe? Qual é o impacto que a eleição vai ter nesses mercados? Legal. Bom, eu concordo que a palavra para o ano que vem é cautela, mas é uma cautela com algum aumento do nível de risco que a gente pode tomar, no aumento na diversificação, ou seja, levantando um pouco as velas do barco, porque de fato a gente tem muita oportunidade no cenário adiante, principalmente com esse cenário de queda de taxa de juros no Brasil. Então, de fato, eu diria até que é uma cautela. Eu diria até, Fernando, que é uma cautela aí até certo ponto, desde que você tenha um bom analista aí por trás, né? Como da Rio Negro e da XP. Exato. Um bom assessor do seu lado para te ajudar, de fato. Isso. Eu acho que a gente tem um cenário, né? Um cenário mais bem defendido, né, Fernando? Eu acho que essa é a palavra. Existe ainda, né? Precisa se monitorar, né? Tanto a questão, seja de eleições, lembrando, né? Não só as eleições locais aqui, mas a gente tem eleições, né? As prévias das eleições americanas também no ano que vem, né? Então, o cenário político externo também, né? Vai passar aí por algumas discussões, né? Vão estar em pauta também no ano que vem. Mas eu acho que é o que você falou, né? Parecem, por enquanto, né? Parecem que os riscos eles estão um pouco mais claros, né? Sim. Olha, falando das eleições municipais, esse vai ser o primeiro teste do novo governo para ver como vai se dar a base de apoio do governo nas prefeituras, né, do Brasil como um todo, e quão dividido o país ainda está, né, em relação à direita e esquerda, enfim, como que os prefeitos, né, que os políticos apoiados pelo governo sairão nas eleições do ano que vem. Acho que vai ser algo que o mercado vai ficar bastante de olho. Em geral, as eleições não tendem a mudar completamente o rumo, as eleições municipais, né, não tendem a mudar completamente o rumo dos mercados, mas é algo que, sim, a gente presta atenção e que pode trazer algum nível de volatilidade. Agora, eleições americanas, de fato, aí sim, acho que é um tema que o mercado vai ficar muito de olho, porque, de fato, isso pode mudar o rumo da principal economia do mundo, né, da economia americana. Então, cenário de eleição tende a trazer, principalmente a eleição presidencial, tende a trazer mais volatilidade, como a gente viu no ano passado no Brasil. Bom, a gente está chegando aqui nos instantes finais da nossa série. João, eu queria que você fizesse, então, junto com o Fernando e a Lilian, uma análise de fechamento agora, né? Ou uma tendência aí de fechamento da nossa série. Eu acho que, Fernando, eu queria primeiro agradecer de novo aí a sua participação, né? A sua disponibilidade de estar aqui com a gente, trazer
um pouco da sua perspectiva para o nosso ouvinte, né, para a nossa região aqui, né? Eu acho que a gente sai do programa entendendo que o ano de 2024 vai continuar trazendo alguns desafios, né? A gente deve continuar olhando de perto aí a dinâmica da atividade econômica das principais economias globais, né? Estados Unidos principalmente, China principalmente, né? Para ver se nos Estados Unidos, por exemplo, se de fato uma desaceleração vem de forma impactante ou não. Aqui no Brasil a gente ainda tem bastante espaço para, como a gente falou recentemente agora, né, tomar um pouco mais de risco, né? Esses riscos estão talvez valendo um pouco a pena, né? Fazer isso com bastante cuidado, respeitando o perfil de cada um, mas acho que é importante entrar na discussão uma diversificação de classe de ativos aqui no Brasil, principalmente no momento onde a renda fixa deixa de ser uma renda fixa, né, com taxas altíssimas, né? Então, acho que esse é um pouco o contexto que a gente começa o ano, né? E ao longo do ano, que a gente costuma sempre dizer, né, surpresas virão, sempre vêm, né? E a gente tem que estar com as nossas carteiras de investimentos montadas para aguentar, né, a volatilidade que essas surpresas trazem, né? Tem gente que tem mais tolerância a isso, outras menos, né? É super importante a gente montar carteiras de investimentos que estejam de acordo com o nosso perfil de risco, né? Então, eu acho que, de forma bem resumida, é um pouco isso, né? A gente olha o ano que vem aí com bastante otimismo também, mas de olho nas volatilidades que possam vir por aí. Pelo visto, né, a gente falando, acho que grande parte desses impactos são ainda impactos, né, vindos lá da pandemia, e a gente fala, né, a poeira não baixou, mas ela está baixando. Ô, Fernando, então vamos trocar a palavra-chave para o ano que vem por diversificação, né? É o mais adequado? Perfeito, gostei. É o mais adequado, e lembrar que incertezas geram oportunidades, e oportunidades tem de monte aí para o investidor. Perfeito. Olha, eu agradeço aqui em nome da CBN a participação sua, a participação do João nessa parceria, da Lilian aqui, uma parceria com a Rio Negro Investimentos, para a gente poder levar para o nosso ouvinte, para o nosso público, esse conteúdo mais aprofundado, de qualidade, né, trazendo informações e contribuindo aí para que as pessoas consigam ter um olhar melhor para o mercado financeiro. Obrigada, viu? A gente que agradece a parceria com a CBN, empresa, né, aqui junto ao grupo SN, comprometida em trazer conteúdo de qualidade para o ouvinte, e a gente está super orgulhoso de fazer parte disso e colaborar para a disseminação desse conteúdo de qualidade aqui no Mato Grosso do Sul. E que venham mais oportunidades ao longo do próximo ano para a gente continuar fazendo boas parcerias e bons papos e diálogos aqui com vocês. Bacana. Fernando, e o microfone aqui continua aberto, tá? O dia que você quiser falar com o público de Mato Grosso do Sul, fique à vontade. Combinado. Obrigado de novo pelo convite. Queria desejar a todos aí boas festas e um 2024 muito próspero. Para você também. E quem aí gostaria de rever algum episódio da série, de hoje inclusive, ou mesmo para quem não assistiu, a nossa série, os 4 episódios estão lá no nosso canal, no YouTube, no canal da CBN. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. CBN Campo Grande e Rio Negro Investimentos apresentam Análises e Perspectivas 2023-2024. CBN Campo Grande. Oferecimento: Construtora Saraiva de Resende. Conheça o edifício Gibran, o empreendimento mais que completo. Vem pro Açaí, economia, variedade e boas festas com muita prosperidade. E vem junto, somos a Cressol, uma instituição financeira cooperativa. CBN Campo Grande. Essa é para fechar o ano de Mitsubishi Zero na